palavra vagabunda ecoou pelo salão da casa da minha sogra como um tiro. Não foi sussurrada, não foi discreta, foi gritada, cuspida com toda a raiva que minha cunhada conseguiu reunir naquele domingo de almoço em família, enquanto todos nós estávamos sentados à mesa. 23 pessoas ouviram. 23 pares de olhos se viraram para mim ao mesmo tempo. E ela, minha querida cunhada Gabriela, estava de pé, dedo apontado na minha direção, lágrimas falsas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado, gritando que eu estava traindo meu marido com meu chefe, que ela tinha provas, que eu era uma interesseira que só queria o dinheiro da família. O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato com um barulho que parecia alto demais naquele silêncio pesado que se formou depois da acusação. Meu marido Lucas estava ao meu lado, pálido, olhando para a irmã como se não a reconhecesse. E eu só conseguia sentir aquele calor subindo pelo meu rosto, aquela mistura de choque, humilhação e uma raiva tão profunda que meu corpo inteiro começou a tremer. Naquele momento, enquanto toda a família me olhava esperando uma reação, uma explicação, uma defesa, só uma coisa passou pela minha cabeça. Agora você foi longe demais, Gabriela. Agora você vai pagar. Mas para você entender como chegamos nesse ponto de ruptura total, nesse momento em que minha cunhada decidiu destruir minha reputação na frente de toda a família, eu preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar como tudo começou. Quando conheci Lucas, há 5 anos, ele era tudo que eu sempre quis num homem. Carinhoso, trabalhador, engraçado, daqueles que te olham como se você fosse a única pessoa no mundo. Nosso namoro foi intenso, apaixonado, daqueles de filme mesmo. Ele me apresentou à família depois de 6 meses. E foi aí que conheci Gabriela. Ela tinha 28 anos na época, 2 anos mais nova que Lucas, e morava com ele num apartamento que os pais tinham deixado de herança. Eles sempre foram muito próximos, ele sempre me contava. Eram só os dois, então criaram um vínculo forte depois que os pais morreram num acidente de carro quando Lucas tinha 22 anos. Eu achava bonito no começo, achava lindo ver irmãos tão unidos. Que ingênua eu fui. Desde o primeiro encontro, Gabriela me olhou de um jeito estranho. Não era hostilidade aberta, era algo mais sutil, mais perigoso. Era aquele olhar de quem está te avaliando, te medindo, procurando falhas. E ela encontrou muitas, ou melhor, ela criou muitas. Logo na primeira semana, ela começou com comentários aparentemente inocentes. Ah, que legal seu trabalho de assistente administrativa. Deve ser simples, né? Quando eu tinha acabado de contar orgulhosa que tinha conseguido uma promoção. Ou, nossa, o Lucas sempre namorou meninas mais arrumadas, mas você tem seu charme também. Quando fui num jantar de calça jeans porque vinha direto do trabalho. Eram agulhadas pequenas, dosinhas de veneno que ela ia aplicando aos poucos, sempre com aquele sorriso nos lábios, sempre disfarçando como preocupação ou carinho. Lucas não percebia, ou não queria perceber. Toda vez que eu tentava comentar alguma coisa, ele defendia a irmã. Amor, você está sendo sensível demais. A Gabi não quis dizer isso. Ela só está preocupada comigo. É normal de irmã. Vocês vão se entender melhor com o tempo. Você vai ver. Mas o tempo só piorou as coisas. Porque conforme nosso relacionamento foi ficando mais sério, conforme Lucas começou a falar em casamento, em morar junto, em construir uma vida comigo, Gabriela foi perdendo o controle. E foi aí que eu comecei a entender a verdade. Ela não tinha ciúmes de mim porque achava que eu não era boa o suficiente para o irmão. Ela tinha ciúmes porque não queria dividir o irmão com ninguém. Aquela mulher tinha uma dependência emocional doentia de Lucas. Ele era o centro do mundo dela, e eu estava ameaçando esse universo distorcido que ela tinha construído. As coisas começaram a escalar quando Lucas me pediu em casamento. Foi lindo, romântico, numa praia ao pôr do sol, exatamente como eu sempre sonhei. Mas quando contamos para Gabriela, a reação dela foi reveladora. Ela não demonstrou felicidade, não abraçou o irmão, não me deu parabéns. Ela simplesmente ficou branca, murmurou "que surpresa", e trancou-se no quarto. Lucas ficou preocupado, foi atrás dela, e eu ouvi através da porta ela chorando, dizendo que estava com medo de ficar sozinha, que achava cedo demais, que ela precisava do irmão ali. Meu coração até apertou naquele momento, eu juro. Eu pensei, coitada, ela realmente depende muito dele, deve estar assustada com a mudança. Mas o que eu não sabia era que aquilo era só o começo de uma campanha sistemática para nos separar. Gabriela começou a sabotar tudo.
literalmente tudo. Marcávamos jantar romântico, ela ligava dizendo que estava passando mal e precisava que o irmão buscasse remédio. Planejávamos um fim de semana fora, ela criava alguma emergência no apartamento que só o Lucas sabia resolver. No dia da escolha do buffet do casamento, ela apareceu de surpresa dizendo que queria ajudar a cunhada e passou a reunião inteira apontando defeitos em tudo que eu gostava e sugerindo opções caríssimas que ela sabia que estavam fora do nosso orçamento. Quando tentei marcar a prova do vestido de noiva só com minha mãe e minhas amigas, ela descobriu de algum jeito e apareceu lá, convidada por ninguém, e ficou o tempo todo fazendo comentários sobre como aquele modelo não favorecia meu tipo de corpo. Eu ia aguentando, respirando fundo, me segurando porque não queria criar atrito na família, porque amava Lucas e sabia o quanto a irmã era importante para ele, porque achava que depois do casamento as coisas melhorariam. Mas antes de continuar, quero fazer um pedido especial do coração. Se você está gostando dessa história, se ela está tocando em algo dentro de você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando relatos reais de mulheres reais. E me conta nos comentários, você também já teve problema com cunhada? De que cidade você está me assistindo? Agora, vamos continuar, porque a história está só começando. Nos casamos numa cerimônia linda, emocionante, daquelas que todo mundo chora, todo mundo menos Gabriela, que passou a festa inteira com cara de enterro. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir, na lua de mel, que ela tinha ligado para Lucas chorando todos os dias, todos, dizendo que estava se sentindo abandonada, que a casa estava vazia sem ele, que não sabia se conseguiria viver sozinha. Meu marido atendia escondido de mim, achando que estava poupando meus sentimentos, mas eu via as ligações depois no histórico e sentia aquela raiva crescendo. Aquele sentimento de estar competindo com a cunhada pela atenção do meu próprio marido. Quando voltamos da viagem, achei que finalmente teríamos paz. Tínhamos alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante, longe do prédio dela, para começar nossa vida de casados. Dei um jeito de decorar tudo com carinho, deixar cada cantinho nosso. Mas Gabriela não deu trégua. Ela começou a aparecer sem avisar. Tocava a campainha às 7 da manhã no sábado, dizendo que estava passando por perto e queria tomar café com o irmão. Ligava às 11 da noite com emergências, que nunca eram realmente emergências. Uma vez ela disse que tinha visto uma barata e precisava que Lucas fosse lá matar, porque ela estava com muito medo. Outra vez era porque o chuveiro estava pingando e ela não conseguiria dormir com aquele barulho. Sempre tinha algo, sempre. E Lucas, meu marido maravilhoso que eu amava tanto, sempre ia, sempre deixava nossa cama quente, nossa noite tranquila, nosso momento juntos para socorrer a irmã. E quando eu reclamava, quando eu dizia que aquilo não era normal, que ela estava manipulando ele, a resposta era sempre a mesma. Ela não tem mais ninguém além de mim. Como você quer que eu abandone minha irmã? Mas eu não estava pedindo para ele abandonar ninguém. Eu só queria que ele colocasse limites, que dissesse não de vez em quando, que priorizasse nosso casamento, nossa família que estávamos construindo. Comecei a anotar as coisas. Sei que parece coisa de louca, mas eu precisava ter certeza de que não estava exagerando. Cada ligação fora de hora, cada visita sem avisar, cada comentário venenoso disfarçado de preocupação. E o padrão era assustador. Gabriela ligava sempre depois das 10 da noite. Sempre aparecia nos fins de semana que tínhamos planejado ficar sozinhos. Sempre criava drama quando estávamos prestes a viajar ou fazer algo importante. Era calculado, era proposital. Aquela mulher estava destruindo meu casamento metodicamente. E o pior é que ela fazia isso se fingindo de vítima, de irmã abandonada, que só queria o bem do irmão. As coisas chegaram num ponto crítico quando descobri que estava grávida. Foram os 3 meses mais felizes da minha vida, até o dia que contamos para ela. Lucas estava radiante, segurou minha mão com tanta força enquanto dava a notícia. E Gabriela, ela simplesmente olhou para mim com um ódio tão puro, tão visceral, que eu senti um frio na espinha. Ela não disse parabéns, não esboçou felicidade. Ela olhou para o irmão e disse: "Você tem certeza que é seu?" Ali, naquele segundo, naquela frase, eu vi exatamente quem ela era. Vi a máscara cair completamente. Lucas ficou chocado. Obviamente defendeu nossa honra. Saímos de lá brigados com ela pela primeira vez, mas o estrago estava feito. A semente da dúvida tinha sido plantada. E eu vi, nos dias seguintes, meu marido me olhando diferente às vezes. Não o tempo todo, não abertamente, mas eu via. Aquele olhar rápido, aquela pausa antes de responder, aquela distância sutil. Perdi o bebê 2 semanas depois. Foi devastador.
traumático, a dor mais profunda que já senti na vida. E sabe quem apareceu na porta do hospital no dia seguinte? Gabriela, com flores, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que não sabia o que tinha dado nela para falar aquilo. Lucas a perdoou na hora, abraçou a irmã, chorou com ela, aceitou as desculpas sem questionar. E eu, deitada naquela cama de hospital, vazia por dentro em todos os sentidos, só conseguia pensar uma coisa: ela não está arrependida. Ela só está com medo de perder o controle sobre ele. Mas não falei nada. Estava cansada demais, triste demais, quebrada demais para lutar naquele momento. Então deixei Lucas acreditar que a irmã tinha mudado. Deixei ela voltar a fazer parte das nossas vidas. E foi o maior erro que cometi, porque Gabriela não tinha mudado nada. Ela só tinha aprendido a ser mais sutil, mais cuidadosa, mais perigosa. Os comentários maldosos continuaram, mas sempre quando Lucas não estava por perto. As ligações continuaram, mas ela aprendeu a horários que ele achava razoáveis. As visitas continuaram, mas agora ela levava coisas, presentes, comida, para parecer que estava sendo legal. Tudo fachada, tudo manipulação. E eu fui observando, anotando, juntando forças, porque eu sabia que uma hora ela ia se revelar de novo, uma hora ela ia ultrapassar todos os limites, e eu estaria pronta. Voltei a trabalhar alguns meses depois da perda, precisava ocupar a cabeça, precisava de propósito. Consegui uma promoção para coordenadora administrativa, o que significava trabalhar mais próxima do meu chefe, Dr. Ricardo, um homem de 50 anos, casado há 25, pai de 3 filhos, extremamente profissional. Trabalhávamos juntos em vários projetos, às vezes precisávamos fazer hora extra, às vezes tínhamos reuniões externas. Era tudo absolutamente profissional, transparente. Eu contava tudo para Lucas, mostrava os projetos, explicava os compromissos. Não tinha nada para esconder, porque não estava fazendo nada errado. Mas para Gabriela, aquilo foi o combustível que ela precisava para acender o fogo que ia tentar nos queimar. Ela começou devagar. Um comentário aqui, uma insinuação ali. Nossa, você tem trabalhado tanto com esse chefe, hein? Cuidado com esses homens mais velhos. Eles sabem seduzir. Lucas, você não acha estranho sua esposa ficar até tarde no trabalho tantas vezes? Eu percebia a estratégia. Ela estava plantando sementes de desconfiança, gota por gota, dia após dia. E Lucas, meu marido que sempre foi confiante, que nunca foi ciumento, começou a fazer perguntas. Você precisa mesmo trabalhar até tarde de novo? Esse chefe seu é casado? Por que você não pode fazer esse relatório de casa? Não eram acusações diretas, mas eu sentia a dúvida crescendo. E quanto mais eu explicava, mais defensiva eu parecia. Era um ciclo vicioso criado pela mente doente da minha cunhada. Um dia, Gabriela foi longe demais. Foi no meu trabalho, sem avisar. Apareceu lá dizendo que era minha cunhada e que precisava falar comigo urgentemente. Quando cheguei na recepção e a vi lá, soube que não era nada bom. Ela estava com aquele olhar determinado, aquela postura de quem veio para causar. Me puxou para um canto e disse, alto o suficiente para algumas pessoas ouvirem. Eu sei o que você está fazendo com seu chefe. Eu sei que você está traindo meu irmão. E vou contar tudo para ele. E fiquei paralisada. As pessoas olhavam. Meu coração disparou. E ela continuou. Você acha que eu não vejo? As roupas diferentes que você usa para ir trabalhar? Os perfumes caros que não tinha antes? Você é patética. Uma interesseira que pegou meu irmão porque ele tem dinheiro e agora quer pegar o chefe porque ele tem mais ainda. Eu estava tremendo, mas algo dentro de mim endureceu. Olhei nos olhos dela e disse, com uma calma que nem eu sabia de onde vinha, sai daqui, agora. Ou eu chamo a segurança. Ela sorriu. Aquele sorriso venenoso que eu já conhecia tão bem. Pode chamar, mas isso não vai mudar o fato de que você é uma vagabunda. E saiu. Deixou um rastro de humilhação, de olhares curiosos, de sussurros. Fui para o banheiro, tranquei a porta e chorei. Chorei de raiva, de frustração, de cansaço, mas também chorei, porque naquele momento eu finalmente entendi que tinha que fazer alguma coisa. Que não podia mais só aguentar, só deixar passar, só esperar que ela mudasse, porque ela nunca ia mudar. E se eu não me defendesse, ela ia destruir tudo que eu construí. Voltei para minha mesa, limpei o rosto e comecei a planejar. Porque se Gabriela queria guerra, guerra ela ia ter. Mas dessa vez eu ia lutar com inteligência, ia juntar provas, ia documentar tudo, ia mostrar para Lucas e para toda a família quem ela realmente era. Só não imaginava que ela ia me dar a oportunidade perfeita,
muito mais cedo do que eu esperava. Foi num sábado, 3 semanas depois daquele episódio no meu trabalho. A sogra tinha convidado todo mundo para um almoço de aniversário. Toda a família estava lá. Tios, tias, primos, todo mundo. Eu cheguei com Lucas de mãos dadas, tentando manter a normalidade, apesar da tensão que eu sentia sempre que Gabriela estava por perto. Ela estava estranha naquele dia, agitada, nervosa, andando de um lado para o outro. E eu simplesmente sabia que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. No meio do almoço, quando todos estávamos à mesa, conversando, rindo, ela se levantou de repente, bateu o copo na mesa para chamar atenção. Todo mundo parou e olhou, e foi aí que ela largou a bomba. Olhou para mim, apontou o dedo e gritou com todas as forças: "Essa mulher está traindo meu irmão com o chefe dela. Eu tenho provas. Ela é uma vagabunda, uma interesseira que só quer dinheiro. Meu irmão merece alguém melhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você podia ouvir a respiração de cada pessoa naquela sala. Minha sogra levou a mão à boca. Os tios olharam para mim com choque. Algumas primas cochicharam entre si. Lucas estava pálido, os olhos arregalados, olhando da irmã para mim como se esperasse que eu dissesse que era mentira. E eu estava além da humilhação, estava além da raiva, estava num lugar de clareza absoluta, porque naquele momento, vendo aquela mulher destruir minha reputação na frente de 23 pessoas, acusando-me falsamente do pior crime que uma esposa pode cometer, eu tomei uma decisão. Me levantei devagar, peguei minha bolsa, olhei para cada pessoa naquela sala e disse com uma voz que não tremia: "Gabriela acabou de cometer difamação e calúnia. Vocês todos são testemunhas, e ela vai responder por isso na justiça." Olhei para Lucas, que estava em choque, e completei: "Você pode vir comigo ou ficar com sua irmã, mas essa é a última vez que eu aceito ser desrespeitada dessa forma." E saí daquela casa com a cabeça erguida, com o coração partido, mas com a dignidade intacta. Porque eu não estava mais disposta a ser vítima. Agora, eu ia ser protagonista da minha própria história. Lucas me seguiu. Claro que seguiu. Ele estava confuso, assustado, mas ele me conhecia. Conhecia meu caráter, minha honestidade. Dentro do carro, ele perguntou com a voz embargada: "É verdade? Alguma coisa do que ela disse é verdade?" Olhei nos olhos dele e respondi: "Eu nunca te trair, nunca pensei em trair, nunca dei motivo para dúvida, e você, no fundo, sabe disso. Sua irmã está mentindo porque não suporta me ver ao seu lado, e dessa vez ela foi longe demais." Ele engoliu seco, passou as mãos pelo rosto e murmurou: "O que você vai fazer?" E eu respondi, com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma: "Vou processar ela, por difamação, por calúnia. Vou provar na justiça que ela mentiu, e vou limpar meu nome." Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, e então, para minha surpresa, ele pegou minha mão e disse: "Eu acredito em você, e vou te apoiar no que você decidir fazer." Na segunda-feira, fui direto para um escritório de advocacia. Contei tudo, desde o começo, mostrando as anotações que tinha feito, os prints de mensagens, os relatos de testemunhas do meu trabalho que viram Gabriela me acusar lá. O advogado, Dr. Henrique, ouviu tudo com atenção e foi direto: "Você tem um caso sólido. Ela te acusou publicamente de traição, sem nenhuma prova, causando dano à sua reputação pessoal e profissional. Isso é difamação clara. Podemos processar tanto na esfera civil quanto criminal." Assinei todos os papéis necessários naquele mesmo dia. Minha mão tremia um pouco ao assinar. Não vou mentir. Não porque tinha dúvida do que estava fazendo, mas porque sabia que estava dando um passo que não tinha volta. Estava declarando guerra oficial. Mas era isso ou deixar que Gabriela continuasse destruindo minha vida impunemente. A citação chegou para ela uma semana depois. E segundo minha sogra me contou depois, a reação dela foi de choque total. Ela não acreditava que eu tinha realmente processado ela. Achava que era blefe, que eu ia desistir, que o irmão ia convencê-la a retirar a queixa. Mas não retirei. Mantive firme. E mais do que isso, comecei a juntar todas as provas possíveis. Pedi para o Dr. Ricardo, meu chefe, fazer uma declaração formal sobre nossa relação profissional, com datas de todas as reuniões e projetos que trabalhamos juntos, sempre com outras pessoas presentes. Consegui as gravações das câmeras de segurança do escritório, mostrando que nunca houve nada além de trabalho. Pedi depoimentos de colegas. Montei um dossiê completo, irrefutável, que provava não só que eu não estava traindo, mas que era impossível que eu estivesse traindo nas datas e horários que Gabriela insinuava. Mas o advogado foi além.
Ele sugeriu que também juntássemos provas do padrão de comportamento dela, das tentativas sistemáticas de sabotar meu casamento, das manipulações, das mentiras anteriores. E foi aí que descobri coisas que me gelaram. Conversando com a ex-namorada do Lucas, uma menina chamada Amanda que ele namorou antes de mim, descobri que Gabriela tinha feito exatamente a mesma coisa com ela. Tinha inventado histórias, criado situações, mentido, até conseguir separá-los. Amanda tinha ficado tão traumatizada que nem quis prestar depoimento oficial, mas me deu conversas antigas, prints, evidências de que Gabriela era uma repetidora de padrão. Aquilo não era só sobre mim. Era sobre qualquer mulher que se aproximasse do irmão dela. O processo foi longo e doloroso. Gabriela contratou um advogado que tentou alegar que ela estava preocupada com o bem-estar do irmão e que tinha ouvido rumores sobre minha suposta traição, tentando usar isso como defesa. Mas não colou, porque rumores não justificam acusação pública. E mais importante, ela não tinha absolutamente nenhuma prova. Nada. Zero, porque não existia nada para provar. Enquanto isso, eu tinha montanhas de evidências mostrando não só minha inocência, mas também o histórico de comportamento manipulador dela. Durante esses meses, minha relação com Lucas passou por teste mais difícil desde que nos conhecemos. Teve dias que ele duvidou de mim, não vou mentir. Teve noites que ele ficou em silêncio, olhando para o nada, claramente dividido entre a esposa e a irmã. Teve momentos que eu pensei que íamos nos separar, mas também teve momentos de clareza. Momentos em que ele olhava para as evidências, para o padrão, para tudo que estava sendo revelado e enxergava a verdade. E nesses momentos, ele me abraçava e pedia desculpas por não ter percebido antes, por não ter me protegido, por ter sido cego demais para ver o que a irmã estava fazendo. A família ficou dividida. Minha sogra, no começo, tentou me convencer a desistir do processo, dizendo que roupa suja se lava em casa e que estava causando mais sofrimento para todo mundo. Mas quando mostrei para ela todas as provas, quando ela viu com os próprios olhos o que a filha tinha feito não só comigo, mas com Amanda também, algo mudou. Ela começou a questionar Gabriela. Começou a ver os padrões que tinha ignorado por anos. Alguns tios e primos ficaram do lado da Gabriela, dizendo que eu estava exagerando, que família não processa família, que eu era vingativa. Outros ficaram do meu lado, especialmente as mulheres, que entenderam perfeitamente o que era ser difamada publicamente, ter sua honra questionada, sua fidelidade colocada em dúvida sem motivo. Foi um período de divisão, de dor, de escolhas difíceis. Gabriela tentou me procurar algumas vezes. Mandava mensagens pedindo para conversar, dizendo que podíamos resolver isso de outro jeito. Mas meu advogado foi claro. Não responda. Não dê margem para mais manipulação. Qualquer contato pode ser usado contra você. Então, bloqueei. Bloqueei ela de tudo. E segui em frente com o processo, determinada a chegar até o fim. Porque não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que são difamadas, acusadas falsamente, têm suas vidas destruídas por mentiras. Era sobre mostrar que palavras têm consequências, que você não pode simplesmente destruir a reputação de alguém e sair ilesa, que existe justiça. O julgamento foi marcado para 6 meses depois da citação inicial. Esses foram os 6 meses mais longos da minha vida. Mas eu estava preparada. Tinha todas as provas organizadas, todas as testemunhas alinhadas, todo o caso montado de forma irrefutável. Gabriela, por outro lado, só tinha sua palavra. E sua palavra, naquele ponto, não valia nada. No dia do julgamento, sentei na cadeira ao lado do meu advogado, com a coluna ereta e o coração firme. Olhei para a Gabriela do outro lado da sala e vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. Ela estava com medo, porque pela primeira vez na vida, ela ia enfrentar consequências reais pelos seus atos. E não tinha irmão para salvá-la. Não tinha lágrimas falsas que funcionassem. Não tinha manipulação que colasse. Só tinha a verdade. E a verdade não estava do lado dela. O advogado dela tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, que Gabriela estava genuinamente preocupada, que não tinha intenção de difamar. Mas meu advogado apresentou cada evidência metodicamente. Os vídeos de segurança mostrando que eu nunca estive sozinha com meu chefe fora do horário comercial. Os depoimentos de colegas atestando meu profissionalismo. A declaração formal do Dr. Ricardo e de sua esposa, que inclusive me conhecia e frequentava eventos da empresa comigo e Lucas. Os prints de conversas mostrando como Gabriela tinha feito isso antes com Amanda. Tudo. Cada peça do quebra-cabeça encaixou perfeitamente, formando um quadro claro.
Gabriela tinha inventado tudo. Tinha mentido conscientemente. Tinha difamado deliberadamente com o objetivo de destruir meu casamento. A sentença veio 3 semanas depois. A juíza foi direta. Gabriela foi condenada por difamação e calúnia. Teria que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil, fazer uma retratação pública perante as mesmas 23 pessoas que ouviram a acusação original e ainda cumprir serviços comunitários. A sentença especificava que a retratação deveria acontecer na casa da minha sogra, no mesmo local do almoço fatídico, com todas as mesmas pessoas presentes, e que Gabriela deveria admitir publicamente que inventou as acusações e pedir desculpas formalmente. Quando ouvi a sentença, não senti alegria, não senti vitória, senti alívio, um alívio profundo, absoluto, de finalmente ter minha honra restaurada, minha inocência reconhecida oficialmente, meu nome limpo. Lucas estava comigo no tribunal. Quando saímos, ele me abraçou forte e sussurrou: "Desculpa, desculpa por tudo." E eu sabia que ele estava pedindo desculpas não só por não ter acreditado inteiramente em mim desde o começo, mas por anos de cegueira, por anos permitindo que a irmã nos desrespeitasse, por anos colocando a relação doentia com ela acima da nossa relação saudável. Mas eu também sabia que ele tinha aprendido, tinha crescido, tinha finalmente posto os limites que eu sempre pedi que ele colocasse. E isso significava mais do que qualquer vitória judicial. A retratação pública foi marcada para 2 meses depois. Gabriela tentou recorrer da sentença, obviamente, mas o recurso foi negado. Ela teria que cumprir tudo que a juíza determinou. E foi aí que aconteceu algo que eu jamais esperaria. 2 dias antes da retratação, eu estava em casa, organizando algumas coisas, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar muito, e a voz do outro lado me fez congelar. Era a Gabriela. Ela estava chorando. Não era choro falso, aquele choro ensaiado que eu já tinha visto ela usar tantas vezes para manipular o irmão. Era choro real, desesperado, quebrado. E as primeiras palavras dela foram: "Por favor, me escuta, só uma vez, por favor." Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me segurou. Talvez curiosidade, talvez a necessidade de ouvir o que ela tinha a dizer depois de tudo. Fiquei em silêncio, esperando. E ela começou a falar entre soluços. "Eu sei que você não me deve nada. Sei que te machuquei de formas que nunca vão ser perdoadas. Sei que destruí sua vida, sua reputação, quase destruí seu casamento. E sei que nenhum pedido de desculpas vai consertar isso. Mas eu preciso te dizer, eu preciso que você entenda. Eu não fiz isso porque te odeio. Eu fiz porque estou doente." Ela parou, respirou fundo e continuou. "Comecei terapia depois do julgamento. Foi o advogado que insistiu. E descobri coisas sobre mim que me assustaram. Eu tenho transtorno de personalidade dependente, tenho medo patológico de abandono. E desde que nossos pais morreram, eu coloquei tudo isso no Lucas. Ele virou minha muleta emocional, minha razão de viver. E quando você apareceu, quando vi que ele te amava, que ia construir uma vida com você, que ia me deixar para trás, eu entrei em pânico. Continuei em silêncio, processando. Ela seguiu. Eu sei que isso não justifica nada. Doença mental não é desculpa para machucar outras pessoas, mas eu preciso que você saiba que eu percebi. Percebi o quão errado tudo que fiz foi. Percebi que te transformei em inimiga quando você nunca foi. Você só queria amar meu irmão, só queria construir uma família. E eu, com minha cabeça doente, com meu medo egoísta, tentei destruir tudo. A voz dela falhou. Eu perdi meu irmão. Ele mal fala comigo agora. E eu mereço cada consequência. Mas eu não quero que você pense que eu sou um monstro sem sentimentos. Eu sou uma pessoa quebrada que quebrou outras pessoas e vou passar o resto da vida tentando consertar isso. Respirei fundo. A raiva que sentia por ela tinha diminuído ao longo dos meses, substituída por uma espécie de indiferença protetora. Mas ouvindo ela assim, tão vulnerável, tão quebrada, senti algo que não esperava sentir. Pena. Não perdão. Ainda não. Talvez nunca. Mais pena de alguém tão perdido na própria dor que machucou todo mundo ao redor. Finalmente falei: "Gabriela, eu ouvi você. E acredito que você está sofrendo. Acredito que está em tratamento. Mas você precisa entender uma coisa. Minha empatia pela sua dor não apaga a dor que você me causou. Você me humilhou publicamente, me acusou do pior, quase destruiu meu casamento. E mesmo que você tenha motivos psicológicos para ter feito isso, isso não muda o fato de que você escolheu fazer. Sempre houve escolha. Você escolheu me atacar, em vez de buscar ajuda.
Escolheu mentir em vez de encarar seus próprios problemas. E essas escolhas têm consequências. Ela soluçou mais alto. Eu sei, e vou cumprir a sentença. Vou fazer a retratação. Vou pagar cada centavo da indenização. Vou fazer os serviços comunitários. Vou fazer tudo. Mas eu também quero que você saiba que eu quero melhorar. Quero ser uma pessoa melhor. E sei que isso não te importa. Não devia te importar. Mas eu precisava te dizer. Houve uma pausa. Você pode não acreditar, mas uma parte de mim sempre soube que você era boa para o Lucas. Uma parte de mim via como ele sorria quando falava de você, como ele era feliz ao seu lado. E essa parte odiava ainda mais, porque significava que eu realmente ia perdê-lo. Mas agora percebo que nunca ia perdê-lo se eu tivesse apenas aceitado compartilhar. Se eu tivesse te abraçado como cunhada, em vez de te ver como ameaça. Mas é tarde demais para isso agora. Fechei os olhos. Parte de mim queria gritar com ela, dizer tudo que tinha engolido nesses anos, mas outra parte estava cansada de raiva, de luta, de guerra. Gabriela, o que você faz com sua vida a partir de agora não é responsabilidade minha. Você quer melhorar? Melhore por você, não por mim ou pelo Lucas. Procure ajuda profissional, que parece que você já está fazendo. Trabalhe seus traumas. Aprenda a ser uma pessoa que não machuca os outros quando está com medo. Mas não espere que eu seja parte dessa jornada. Não espere perdão. Não espere reconciliação. O melhor que posso te oferecer é indiferença pacífica. Vou cumprir minha parte legal. Você cumpre a sua. E então, cada uma segue seu caminho. Houve silêncio. E então, com uma voz quase inaudível, ela disse: obrigada por atender. Obrigada por ouvir. E... me desculpa. De verdade. Por tudo. E desligou. Fiquei parada segurando o telefone por muito tempo depois. Lucas chegou em casa e viu minha cara. Perguntou o que tinha acontecido. Contei sobre a ligação. Ele ficou surpreso. Disse que não sabia que a irmã tinha entrado em terapia, que não sabia que ela tinha sido diagnosticada com nada. Mas também disse algo importante. Isso explica muita coisa, mas não muda nada do que ela fez. E não muda o fato de que eu escolhi você. Sempre vou escolher você. E me beijou, daquele jeito que me lembrava, porque me apaixonei por ele. A retratação aconteceu conforme programado. Foi constrangedora, dolorosa, necessária. Gabriela se levantou na frente das mesmas 23 pessoas e admitiu que havia inventado todas as acusações, que não havia nenhuma evidência de traição, que agiu por ciúmes e problemas pessoais e pediu desculpas formalmente. Algumas pessoas aceitaram facilmente, outras ficaram em choque por ela realmente ter mentido, mas todas testemunharam minha honra sendo restaurada publicamente, e isso foi libertador. Nos meses seguintes, Gabriela cumpriu o resto da sentença, pagou a indenização em parcelas, completou os serviços comunitários e, segundo o que soubemos por terceiros, continuou em terapia intensiva. Lucas teve alguns contatos esporádicos com ela, mas estabeleceu limites muito claros. Nada de ligações fora de hora, nada de visitas sem avisar, nada de interferência no nosso casamento. E ela respeitou. Seja por ordem judicial, seja por genuíno arrependimento, ela respeitou. Não sei se ela realmente mudou ou se apenas aprendeu a esconder melhor. Honestamente, não é mais minha preocupação. Meu foco está na minha vida, no meu casamento, na minha paz. Hoje, 1 ano depois de tudo, posso dizer que saí dessa história transformada. Não sou mais aquela mulher que aceitava ser desrespeitada em silêncio. Não sou mais aquela que colocava a paz familiar acima da própria dignidade. Aprendi que existem batalhas que precisam ser lutadas, mesmo quando parecem impossíveis. Aprendi que minha palavra, minha honra, minha verdade valem ser defendidas com unhas e dentes. E aprendi que justiça, às vezes, demora, machuca, custa caro, mas quando vem, quando finalmente vem, ela vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Meu casamento com Lucas saiu mais forte disso tudo. Não vou romantizar e dizer que foi fácil. Não foi. Teve que passar por muito trabalho, muita terapia de casal, muitas conversas difíceis sobre confiança, sobre limites, sobre prioridades. Mas hoje, quando olho para ele, vejo um homem que aprendeu a enxergar manipulação, que aprendeu a proteger nossa relação acima de lealdades cegas, que aprendeu que amar a irmã não significa aceitar comportamento abusivo dela. E isso me faz amá-lo ainda mais. Não o homem perfeito que achei que tinha me casado, mas o homem real, falho, que escolhe crescer e melhorar todos os dias. Quanto a Gabriela, não sei se ela realmente está melhor. Não sei se o tratamento está funcionando. Não sei se ela aprendeu de verdade ou só aprendeu a ser mais cuidadosa.
mas sei que não é mais minha responsabilidade descobrir. Ela é uma adulta. Suas escolhas, suas consequências, sua jornada de cura, tudo isso pertence a ela. Eu fiz minha parte, defendi minha honra, estabeleci meus limites, protegi meu casamento. E agora, finalmente, posso seguir em frente sem olhar para trás a cada segundo, esperando a próxima facada. Se você chegou até aqui nessa história, se você também já passou ou está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas importantes. Primeiro, você não está sozinha. Existem milhares de mulheres que enfrentam cunhadas, sogras, familiares políticos que tentam destruir seus casamentos por ciúmes, por controle, por pura maldade. E não, você não está exagerando. Seu instinto está certo. Sua dor é válida. Segundo, você tem direito de se defender. Difamação é crime. Calúnia é crime. Você não precisa aceitar ser acusada falsamente, ter sua reputação destruída, sua honra manchada e ficar em silêncio por causa de paz familiar. Paz obtida através do seu sofrimento não é paz, é opressão. Terceiro, busque ajuda profissional. Um advogado pode te orientar sobre seus direitos. Um terapeuta pode te ajudar a processar o trauma. Você não precisa enfrentar isso sozinha. E para vocês que estão me assistindo e talvez estejam do outro lado, talvez sejam a cunhada, a sogra, o familiar que está interferindo demais, eu também tenho uma mensagem. Busquem ajuda. Se vocês se sentem ameaçados toda vez que seu irmão, seu filho, seu familiar se aproxima romanticamente de alguém, isso não é proteção, é possessividade. Se vocês sentem necessidade de controlar, de interferir, de sabotar relacionamentos alheios, isso não é amor, é toxicidade. E existe tratamento para isso, existe ajuda. Mas primeiro é preciso admitir que há um problema. Gabriela só começou a melhorar quando foi forçada, pela justiça, pela perda do irmão, pela vergonha pública, a encarar suas próprias questões. Não esperem chegar a esse ponto. Busquem ajuda antes de destruir vidas ao redor de vocês. Para terminar, quero fazer um pedido especial. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você se identificou, se você sentiu que não estava sozinha, por favor, deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal para mais relatos reais de mulheres reais enfrentando situações difíceis. E mais importante, me conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como você lidou? O que você faria diferente? Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, um espaço onde mulheres podem compartilhar, desabafar e, principalmente, se sentir validadas. Sua história importa, sua voz importa. E juntas, somos mais fortes. Nos vemos no próximo relato. E lembrem-se sempre, você merece respeito, você merece ser ouvida. E você nunca, nunca está errada em defender sua dignidade. Um beijo no coração de cada uma de vocês.